Agora nós vamos revisitar o município campeão na produção de ovos do país. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Por lá, a criação de galinhas também ajuda o pequeno produtor a melhorar a fertilidade do solo. É o que nos mostram os repórteres Edson Ferraz e Sandro Queiroz. Cravada na Serra Capixaba, Santa Maria de Jetibá, município de 42 mil habitantes, mantém viva a cultura pomerana. Os imigrantes da antiga Pomerânia, região que hoje fica entre Alemanha e Polônia, vieram para o Brasil no século XIX. Nessas terras, os descendentes pomeranos plantaram café, hortaliças e, num passado recente, ajudaram a transformar a economia do município. A produção de ovos em Santa Maria de Jetibá começou há cerca de 60 anos, numa aventura do seu Erasmo Berger. 78 anos de idade e uma disposição. Vamos ver como que é. É assim. Forte mesmo, vamos ver. Músculo. Caramba! É rotina minha, nunca parei, não gosto de parar. Seu Erasmo nos recebe em casa, exibindo boa forma e entusiasmo pela própria história. Aos 18 anos, estudava no Rio de Janeiro e um dia voltou para o Espírito Santo com um caminhão cheio de pintinhos. Quantas pintainhas o senhor trouxe do Rio? 550. E essas 550, deu 50 para um primo meu que estava se casando. O primo foi o parceiro nessa empreitada. A ideia era criar galinhas para aproveitar o esterco delas como adubo para a agricultura. Mas seu Erasmo foi pegando gosto e aprendendo com a nova atividade. Começou sem estrutura nenhuma. A gente usava uma bacia, antigamente não existia chuveiro para tomar banho, eram as bacionas. E as bacias que estavam muito velhas, furadas, eu aproveitei, coloquei uma flanela ao redor, a bacia em cima de pedras e uma pedra no centro com uma lamparina acesa para aquecer os pintinhos. Eu dormia junto com os pintinhos as primeiras semanas. Para cuidar? Para cuidar. Os pintinhos bebiam água em latas e ele inventou um sistema caseiro para as aves mais velhas. Em vez de ter canaleta de plástico ou de alumínio, a gente improvisava o bambu, tirava o miolo e a água corria. Ali que as frangas, já na época, né, bebiam água. Quando o senhor chegou com essas pintainhas de lá, o seu pai apoiou, mas teve gente que duvidou que ia dar certo? A maioria do pessoal chegava e diziam, agora esse aí vai quebrar o pai dele. Mas a coisa foi acontecendo, fomos crescendo. Com 2 anos, nós implantamos uma cooperativa, geramos emprego, melhoramos o padrão de vida, que eu tenho a agradecer todo dia. A estrutura rústica ganhou investimento em tecnologia. Hoje a granja tem 2 milhões de aves, que produzem 1.600.000 ovos por dia. Resultado de um trabalho em família. Renan é um dos 4 filhos do seu Erasmo e a Brunelli está entre os 10 netos. Meu pai sempre falou, filha, se você não souber fazer o chão de fábrica, você nunca vai poder sentar numa cadeira para tomar decisão. Ovo branco ou vermelho? Eu fiz um pouquinho de tudo e ainda estou aprendendo. As galinhas ficam em gaiolas no sistema tradicional de criação. 95% dos aviários brasileiros trabalham assim. Aqui a média é de 10 galinhas por gaiola. A granja segue todas as normas de produção de ovos determinadas pelo Ministério da Agricultura. As aves são vacinadas e passam por um rígido controle de saúde. A luminosidade e a temperatura do galpão são controladas. Água e ração sempre à vontade. Olha, agora nós vamos entrar no setor onde os ovos são classificados e embalados. Para isso a gente teve que colocar essa roupa, né, para evitar contaminação, e também a gente tem que passar por uma barreira sanitária. Aqui, os ovos são lavados. A primeira barreira é o olho humano. Nessa caixa de luz, os funcionários recolhem o que está quebrado e sujo. Essa seleção é o único momento em que alguém toca nos ovos dentro de todo o processo. Depois, eles seguem para uma classificação por tamanho e peso.
Como o ovo é um alimento perecível, ele precisa passar rápido aqui pela indústria para chegar logo às prateleiras dos supermercados. Por isso, a automação ajuda bastante. Para a gente ter uma ideia, do momento em que ele começa a ser limpo até ele estar aqui na caixa, pronto para seguir viagem, leva apenas 2 minutos. Consegui imaginar que ia chegar nesse ponto ou não? Jamais, jamais. A gente até esqueceu de ficar velho, mas tem que aceitar e com muita alegria de ser velho. O senhor está novo ainda. Ainda bem, obrigado. A paixão do seu Erasmo pelas aves conquistou outros produtores rurais da região. Dos primeiros 500 pintinhos, se tornaram hoje 16 milhões de galinhas poedeiras. Tanto é que na entrada da cidade tem essa galinha gigante aqui em homenagem aos avicultores. E mais, Santa Maria de Jetibá se tornou então a capital nacional do ovo. Os ovos produzidos no município abastecem o Espírito Santo e vão também para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e parte do Nordeste. O estado responde por quase 10% da produção brasileira de ovos. Mas o setor tem suas dificuldades, principalmente em relação à alimentação das aves. O Espírito Santo não produz grãos suficientes para compor a ração dos animais. Nós importamos quase todos os grãos do centro-oeste brasileiro, né? Então, esse é um entrave significativo. Santa Maria de Jetibá tem hoje 120 granjas. Para pequenos criadores, a cooperativa, criada em 1964, tem papel fundamental. A cooperativa criou uma estrutura para atender o seu cooperado, né? Primeiro, ela criou uma granja de recria, porque para você ter uma boa qualidade de ovo, você precisa fazer um processo de recria dessas pintainhas. Depois, assistência técnica. Hoje a gente atende o cooperado com a fábrica de ração. É nesse caminho que a cooperativa atende o seu cooperado. A Cooperave tem mais de 100 associados só na área de galinhas de postura. Os criadores conseguem desconto para comprar os pintinhos e os insumos e tem a garantia da comercialização do que foi produzido. Uma amostra de cada lote de ovos passa por um controle de qualidade. Os grandes aviários contam com tecnologia também para o tratamento de dejetos. As granjas do município produzem quase 40 mil toneladas de esterco por mês. E o que o seu Erasmo queria lá atrás, aproveitar esse material na produção agrícola, virou um negócio. Da granja, o esterco vem direto para galpões como esse. Aqui ele vai receber materiais que vão ajudar na compostagem, como, por exemplo, casca de ovo, palha de café, pó de serra e sobras de legumes e verduras. Depois de 15 dias, esse material se torna um adubo orgânico de qualidade e é vendido para agricultores de todo o estado. Precisar jogar, carregar, tá bem fácil. Egnaldo Andreata é agricultor familiar e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá. Ele explica que o adubo vindo das granjas é essencial para os pequenos produtores. Entre os nossos mais de 400 tipos de produtos e hortaliças, não ia ter como produzir tanta diversidade e tanta quantidade sem o esterco que vem da avicultura, né? Os granjeiros recebem entre R$ 120 e R$ 200 a tonelada de adubo. No sítio da família Jansen, é o principal fertilizante das lavouras. Dá para dizer que esse daqui é o grande segredo da agricultura aqui na região? Sim, é o segredo. Sem isso daqui? Não existe. Porque a gente usa o esterco para praticamente em todas as culturas que a gente tem. Couve, brócolis e salsinha, coentro, cebolinha. O gengibre, café, né, que tem na região, é utilizado para tudo. Num microtrator, a Elisete e o Erildo levam o adubo para os canteiros. Manter a família no campo também faz parte da cultura dos imigrantes pomeranos. Inclusive é em pomerano que eles conversam. Desde criança, a primeira língua que se aprende, né, da maternidade é o pomerano. Aí depois os meninos assim, vai para a escola, aí aprende o português para não perder a cultura nossa, né? E daí entre vocês? É só o pomerano.
A Jennifer, de 13 anos, e o Deverson, de 12, são alunos de uma escola agrícola. Eles alternam uma semana em casa e a outra estudando. A Bianca, de 5 anos, aproveita o convívio em família para brincar com a terra. Desde pequeno, os filhos da gente já sabem a rotina do dia a dia, né? E é gostoso isso? É muito bom, muito gostoso. É gratificante, não tem explicação como é você acordar de manhã e ter sua família por perto e todo mundo junto para a roça, para plantar e colher, então é uma união muito grande entre a gente e é muito bom. Seja numa pequena horta, como num grande aviário, faz parte da cultura pomerana estimular a harmonia entre gerações. Você tem que envolver o máximo a família dentro do seu negócio, fazer eles valorizar aquilo que você fez, que você criou. Não tem nada que paga isso aí. Santa Maria de Jetibá produz por ano mais de 300 milhões de dúzias de ovos, segundo o IBGE.